Oi, pessoal! Vamos dar início aqui à nossa live, pontualmente às 4 horas. Testar som, testar imagem. Esperando a Ingrid aqui me chamar para a gente começar juntas. Sejam todos muito bem-vindos, para esse bate-papo sobre o filme O Guia da Família Perfeita. Oi, a Tatiana? Tia Gorete. Alguém assistiu o filme, gente? Vocês conseguiram assistir? Conta aqui nos comentários se assistiram, se gostaram do filme. Um baita filme. Tem muita coisa para ser conversada. E vamos tentar fazer um resumo das coisas mais importantes. Ingrid, não tô te vendo, mas se tiver por aí, me solicita. Gente, tô tentando chamar a Ingrid aqui. Um pouco de spoiler, mas assim, acho que mesmo com alguns spoilers, vale a pena a experiência de assistir o filme, tá? Eu acho que não tem como não dar spoiler, inclusive a gente separou algumas cenas, mas é isso, a experiência e até assistir o filme, depois as reflexões, talvez ajudem vocês a perceberem, né, coisas que a gente falou, coisas a mais. A Ingrid entrou aqui, agora a Ingrid colocar para você entrar ao vivo. Pronto, eu te enviei a solicitação. Aí você tem que aceitar. Oi, Franci, tudo bom? Vamos te ver por aqui. Estou esperando a Ingrid aqui aceitar. Gente, me avisem se vocês estão escutando bem, se estão vendo bem. A Ingrid não está conseguindo participar. Por quê? Não sei. Vou tentar de novo aqui, gente. Chamar a Ingrid. Amanda, bem-vinda. Liane. Você está na internet da Europa, eu estou na internet do Brasil, então demora um pouquinho. E aí, amiga, obrigada pelo convite. Muito bom, né? A gente combinava, a gente costumava se encontrar tanto, né? Quando eu morava em São Luís, e aí no ano passado uns 2 anos ficou um gap aí, né? E uma das reflexões assim que eu tenho feito é os gaps com as minhas amigas eu quero sanar. Porque é tão bom a troca, né? Seja num bate-papo pessoal, profissional. É importante. E é uma não ligação, pode deixar gaps. né? Eu acho assim, antes de mais nada, que eu acho que é importante a gente lembrar, né? Nós sequer somos da mesma abordagem teórica. Mas a afinidade com a psicologia e a afinidade, né, com os nossos amores, as nossas paixões, ela vai fazer com que a gente tenha uma ligação independente do continente em que a gente esteja. E aí vamos que vamos, né? Vamos continuar esse processo. Verdade, mas a gente tem uma ética de trabalho que é muito parecida. Eu acho que a ética é mais importante que a teoria. Né? Bom dia, né? Então vamos lá. Eu fui chegando. Pois é, Ingrid, você quer se apresentar? Não, eu nem lembro dessas coisas, mas enfim, né? Psicóloga também, não vou fazer conta, mas tem mais de 20 anos. Eu trabalho com a Gestalt terapia, fiz recentemente formação em terapia do esquema, que não deixa de ser um desdobramento da Gestalt terapia, né? E assim, não só trabalhando com a clínica, mas assim, lembrar que a gente fez aquele projetinho do Café com Psis, que era exatamente unindo a psicologia, os filmes e os livros que assim que perpassam, né, todo o nosso arcabouço profissional. E assim, e a gente escolhe os filmes, né, Gi, porque assim, não tem uma maneira melhor da gente ilustrar as situações do cotidiano das pessoas, principalmente quando a gente fala, né? Agora, há 2 ou 3 semanas, eu não sei se você estava acompanhando, mas a gente estava com essas situações complicadas de escola e os pais todos muito preocupados e muito tensos. Mando meu filho para a escola? Não mando. Faço algumas escolas estavam pedindo, faz uma declaração de amor para o seu filho, para ele se sentir seguro o suficiente. Quer dizer, não é por aí. A gente tem que, sabe, parar de tanto exagero. A gente tem que resgatar o nosso lugar, a nossa função de adulto na criação dos nossos filhos. E eu acho que, assim, a nossa angústia, né?
ela vai girar em torno dessa live, da escolha desse filme, que além de tudo é um filme gostoso de assistir, né? Não é um grande filme, mas é bem divertido. Assim, eu acho que a arte é uma das melhores ferramentas para a gente entender o ser humano, né? E eu como psicóloga, assim, com os meus pacientes, eu estou sempre indicando um livro, uma série, um filme, e aí eles se identificam, a gente pode falar de sentimentos. Eu acho que seja um cineasta, seja um autor, eles conseguem nomear de uma forma assim clara e bonita as nossas angústias, os nossos medos, os nossos desafios, né? Eles são excelentes leitores da sociedade, então acho que é uma ferramenta maravilhosa. E aí eu vou iniciar o nosso bate-papo, né? Você falou, eu acompanhei um pouquinho de longe a história das escolas, mas eu acho que hoje, e o filme fala disso, e a primeira cena do filme já é um convite a gente refletir sobre o endeusamento da infância. A gente vive uma sociedade hoje em que a criança é colocada num lugar, né, de sua majestade, o bebê, de fato, e o bebê, o adolescente, o jovem, né, em que os pais giram em torno dessa criança. Então, muitas vezes esquecendo a própria relação deles enquanto casal, e a primeira cena do filme nos convida a refletir sobre isso, né? Nesse endeusamento da infância, em que, né, os filhos são colocados nesse pedestal, eles não são frustrados, eles são hiperprotegidos, né? Ou seja, o meu filho não pode se frustrar, ele não pode cair no chão e se machucar. Quer dizer, né? Ele não pode ser... Se o professor chama a atenção dele na escola, isso é um constrangimento, né? Então, esse endeusamento da infância, ela tá gerando uma hiperproteção e indivíduos jovens muito inseguros, né? E aí eu vou só trazer a cena do filme e aí eu abro para ti. A primeira cena do filme, o casal, né? Tá ali perto de dormir. Obviamente que a esposa vai postar algo no caso do Facebook, né? Família perfeita, maravilhoso, né? E aí eles iniciam ali, né, uma intimidade, e o filho, uma cena que todos os pais, uma situação que todos os pais já vivenciaram, que não é pai vai vivenciar, é que o filho vai lá no quarto porque tá com medo e quer dormir com os pais, né? E aí, ou seja, tem uma porta que não tá fechada, né? Ou seja, qual é a delimitação? Aqui tem um casal que precisa de privacidade. Então, essa criança entra, o pai diz que tá com medo, o pai diz para ele pro quarto e a mãe passa por cima da autoridade paterna e chama e leva a criança para cama. Então, nessa cena, a gente já vê que a criança está no comando, né? A gente vive numa sociedade em que a gente quer que nossos filhos sejam excelentes, né? Não basta ser um bom profissional, tem que ser um CEO, né? Tem que ser dono de uma startup. Mas a gente está cada vez mais criando jovens inseguros porque não frustramos os nossos filhos, né? E o filme tem vários exemplos. Só respondendo a Amélia, o nome do filme é O Guia da Família Perfeita. Aninha, ele tá na Netflix. Bom dia, gente. Olha só, Gi, eu já peguei uma coisa que você falou aqui que eu achei extremamente importante. A porta do quarto dos pais está sempre aberta. Os filhos sabem a senha do celular dos pais, mas a porta do quarto dos filhos está sempre fechada. Os pais não sabem a senha do celular dos filhos. E aí a gente está confundindo, né, essa coisa de ter o direito à privacidade, da gente fazer a promoção do isolamento dentro de casa. Então, a vida íntima dos pais, ela está o tempo todo à disposição dos filhos, e os filhos têm uma intimidade. E uma coisa que me preocupou bastante na tua fala, que é assim, eles são promovidos a um estado de amadurecimento que eles não suportam. Porque eles são crianças, eles estão em processo de formação, de personalidade, né? Eles têm um processo de amadurecimento e os pais estão dando uma promoção para eles. Eu até separei aqui o Lipovetsky, né? Um dos meus filósofos preferidos, que ele fala na Sociedade da Sedução exatamente isso, uma preocupação absurda dos pais em serem amados, como se isso não fosse meio instintivo. Vai ter algumas situações que fogem, né? Algumas exceções que vão descaracterizar essa relação, né? O Winnicott já falava do amor incondicional. E eu não preciso ficar repetindo para o meu filho todos os dias. Isso tem um filme também, né? Eu te amo. Então, se o menino vem, ele entra na hora que ele quer. E essa cena que você colocou é uma cena que se repete ao longo do filme. Ele não vai ficar lá na frente, a porta do quarto. Mas ele não entra na porta do quarto dos filhos sem bater primeiro, né? Porque a porta está fechada, às vezes até trancada.
E assim, a questão das redes sociais, né? Porque a esposa tá ali com o celular no quarto, né? E uma coisa interessante do filme é que todo o filme é permeado pelo o uso do celular, né? Então, assim, o pai leva a filha na escola, a filha tá no celular, o pai tá no telefone do trabalho. A filha chega para comer na mesa com um fone de ouvido, anda em casa com fone de ouvido. E a gente Sim, vai sim. ver, daí eu não quero pular, porque eu vou pelas cenas, que em momentos que tem conexão, o Exatamente. celular não está presente, né? E aí a gente vai para a cena 2 do filho, né? Na cena 2 Do do filme, Martins, que é né? eles estão tomando café da manhã. E tem um detalhe muito interessante, que na Sim. TV, a TV tá ligada, e tem uma fala da TV que é o seguinte, é o sonho de todos, o pai que seu filho seja uma estrela. Sim. Tipo, é um programa de calor e tem essa... Ou seja, a influência da mídia, né, na forma como a gente, Criando o no nosso nosso desejo desejo, diante dos né? nossos filhos, quer dizer, exato, Antigamente o pai queria moldando, que o filho fosse modulando, né, quer feliz. dizer, então ali, olha, o desejo todo... Não, tô falando, antigamente Sim, o fala, pai Ingrid, que só fala. queria que o filho fosse feliz. Agora, ele foi ensinado que o filho tem que ser uma estrela. O filho dele é excepcional. E que mundo é esse que todo mundo vai ser Porque o extraordinário, filho né? dele é um reflexo dele, sim, porque o filho dele é um reflexo dele, Ele é né, o julgado meu mediante o filho, sucesso do né, então o filho, meu né? filho tem que ser o máximo. Exato. E tem um ponto importante também, só pegando a tua fala anterior, essa questão da necessidade do eu te amo. Os pais, eles ficam dependentes Totalmente do amor, eles ficam vulneráveis. desesperados para serem amados por esse filho, né? Então, assim, uma dificuldade de frustrar também, de dizer, não, aqui é o momento do papai e da mamãe, né? Vou te levar pro quarto, faço lá meu trabalho, né? E deixa o filho lá, porque não, olha, muitos adolescentes que eu atendi, que tem relatos de dormirem com babá no quarto por muito tempo ou de ficarem, né, no quarto dos pais, são adolescentes e adultos inseguros, porque quando o pai diz, vem pra cá, né, o filho diz, estou com medo, e o pai diz, não, fica aqui, ou bota uma babá para dormir lá, qual a mensagem que esse pai e essa mãe tá passando? Você não dá conta você não dá conta de lidar com seus medos. Eu tô aqui E para te você não ajudar, mas precisa você vai enfrentá-los conseguir ainda. também E na hora lidar que você com for esse medo. enfrentar, você vai estar Exato, sozinho. E vai ser um adulto inseguro. exato. Eu fiquei pensando no auge da pandemia, né, em que muita gente ficou fazendo trabalho remoto. E aí, uma das principais queixas, uma das principais falas dos pais era: eu não consigo trabalhar em casa porque eu estou sendo invadido. E aí eu fiquei pensando, mas qual é a dificuldade tão grande hoje de frustrar essas crianças? De colocar o limite. Por que que eu não posso ficar em Uhum, casa e ser também uma pessoa? Por que que em uhum, casa, uma vez eu falei para uma paciente, eu uhum, falei assim, mas o pai não é um recriador. Ele precisa ter contato com o filho, ele precisa brincar, uhum. mas ele não está a serviço dessa criança o tempo todo, que é exatamente essa dificuldade Sim, de estabelecer esse limite que faz com que as pessoas se afastem. Porque o que é que você faz? Como o seu filho não consegue responder e ele não consegue se separar de você, você pega e dá um iPad para ele, você dá um celular. A cena mais estranha que eu já vi na vida, e foi antes da pandemia, foi uma vez que eu fui ao supermercado, tinha uma mãe com o celular, um pai com o celular, e uma criança que devia ter mais ou menos um aninho no carrinho do supermercado com um iPad para que ele se distraísse. E esse desespero de distrair as crianças o tempo todo tem prestado um grande desserviço para os uhum, pais e para os filhos. sim. Sim, até porque a gente cria pessoas que não sabem lidar com o tédio, né? Uma que precisa estar sempre hiperexcitados. É que acontece, nada é suficiente. Ah, eu vou viajar para Nova York. Mas sabe, eu vou viajar para Nova York, isso foi um relato de um tempo atrás que eu escutei, mas Fica ai, não tô empolgado, nem, né? sabe, nem é, assim, não tô mais. Porque você tá sempre precisando de mais, né? E os tablets, o celular, eles trazem uma hiperexcitação cerebral. Isso é dado de pesquisa científica, né? Você acaba também não ensinando o seu filho, como eu falei, tanto a tolerar o tédio, a frustração, como também a conversar. Ninguém conversa. Não existe conversa. Né? Tá todo mundo se relacionando com o celular, ninguém conversa entre si. E aí nessa cena, né, da comida, o menino tá no iPad, né, a criança,
né? Faz várias malcriações e Eles os pais falam, não mate conseguem se posicionar e diante pronto, disso, mas eles não né? vão. E ele não faz nem a criança pegar o E que ele joga no pronto. chão. Ele joga uma comida, ela bota uma Sim, outra. E sim. é uma fala desconexa. Porque ela dá um comando que a criança despreza completamente. Ela diz assim, você tem que comer tal coisa. E a criança deliberadamente não come. E como eles não resolvem a cena na cena, você não sabe no final das contas ao que ela teve que ceder para fazer a criança comer para ir para a escola. Porque ele não comeu nada que ela ofereceu para ele, né? Sim. E um ponto que eu acho que pra gente assinalar, não diria que é o ponto mais importante do filme, mas eu acho que vale assinalar, aparece em vários momentos do filme. Essa hiper preocupação com a Sim. questão alimentar, né? O pão tem que Glúten, sem gosto. Ela tá ser, para morrer para comer aquele pão que tá com uma cara que tá horrível. né? E isso aparece em vários pontos. É, inclusive, aliás, eu vou até fazer uma retificação. Primeira cena do filme, não é nem aquela. Eles estão na Os pais escola discutindo algumas desesperadamente coisas, os pais. ansiosos, Ah, né? porque a Não comida tem tem que isso, ser, tem aquilo né? A outro. comida tem que Meu filho ser. isso, meu filho aquilo. E a moça fica olhando assim, e ela se pergunta assim, o que eu vou falar para essas pessoas? Estão ansiosas demais. Não tem o que fale aqui, né? Né? Então acho que isso passa Aí só em algumas voltando o cenas do gancho do que filme. você Né? falou E da aí, a cena alimentação, 3. eu tenho ouvido muito, é muito pouco comum que uma criança de 10 anos prefira salada ao milkshake. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quem apresenta a comida não saudável para os nossos filhos? Quem é que libera a comida não saudável para os nossos filhos é a gente. Mas, ao mesmo tempo, a criança tem um paladar diferente do adulto. A criança está lá, né? No princípio do prazer. A gente controla, mas a gente também pode oferecer, porque, assim, essa história de dizer, ah, meu filho tem alimentação seletiva, meu filho é seletivo. Acho que eu não conheço uma criança que não seja seletiva. A criança come o que é gostoso. À medida que ela vai amadurecendo, ela vai entendendo algumas coisas e ela vai sendo trabalhada. Mas o mais curioso é isso. Você quer forçar uma alimentação, aí você fica frustradíssimo porque a criança não aceita e você cede uma outra coisa que não é o que você quer. Porque os pais também têm muito medo dos filhos morrerem de Uhum. fome. Numa casa que tem comida, ninguém Gostei. morre de fome. Aí eu vou passar para uma terceira, para a cena 3, né, dentro da minha, que é uma cena que eu acho que é o reflexo, quer dizer, o reflexo dessa educação, que é o tá no escritório, né, e tem o Martin, que é o Sim. personagem principal, que é o pai, e ele tem lá um Já assistente, quero. que é o Pierre-Luc. Que não é E matinal. o Pierre-Luc, ele Ele é não é matinal. simplesmente... Hã? Não! Ele é simplesmente o retrato do jovem contemporâneo. Um jovem que não respeita a autoridade, que não aguenta a frustração, que não dá conta, né? Tudo é muito difícil, eu tô muito cansado. A gente acabou de conversar, essa conversa foi muito difícil, Ele eu tô chega no ansioso, eu trabalho vou pra casa, meio-dia, né? né? Diz que não pode chegar cedo. E fosse mais 9, mas... Não, mas você tá chegando meio-dia às 5 da tarde. E aí, quando ele fica cansado, é meio-dia e meia. Ele fala, mas você acabou de chegar. E tem a primeira cena que ele aparece, ele tá num café, esperando o café dele, e aí ele lembra, né, que ele tem que fazer uma coisa diferente, e ele pede assim, coloca com tempero de abóbora, por favor. Aí ele leva o café, quando ele experimenta o café, não, tempero de abóbora, ele joga fora. Aí depois ele sai para buscar um outro café. E ele diz que ele assistiu um documentário na Netflix, que ele fala assim, não, mas eu não tô entendendo, porque eu vi um documentário que ele diz o seguinte, que se você achar alguma coisa que você gosta de fazer, você vai fazer isso por 24 horas ininterruptas. Eu não conheço essa coisa. E olha que eu gosto de muitas Exato. coisas. Então, assim, eu entendi que trabalho era divertido. Isso aqui não tem nada de divertido. E a luta, né, do mate quer dizer assim, você tem que ir para tal lugar, isso é importante. E aí ele fala, não, mas eu não quero. Eu vou ficar 3 horas dentro de um trem para fechar um contrato. Isso é chato. Isso é não sei o quê, né? Porque não estão acostumados a ver o processo, é uma idealização. Eu começo me formo, eu já quero ser CEO, eu já quero ser milionário, né? Reflexo tanto desses pais que, né, hiperidealizam, meu filho tem que ser uma estrela, como também da sociedade, né? Que assim, só é importante aquilo que é o máximo. Então, e essa idealização do trabalho. Gente, É muito trabalho não é bom, gostoso todo mas dia, tem um monte de não. perca. A Né? Quer gente está dizer, aqui no feriado, a gente adora, mas a gente está trabalhando. E eu lembrei de uma fala dele, de que ele fala assim: olha, eu não sou materialista, não. Não tem problema. Se eu perder o emprego, eu volto para casa dos meus pais.
Deixa que os meus pais sejam materialistas por mim e trabalhem, façam essa coisa chata e paguem todas as minhas contas, inclusive o melhor celular que tiver disponível no mercado, né? Sim, sim, sim. Então, e esse jovem, ele não consegue acordar cedo para trabalhar, mesmo sendo difícil, ele não consegue entender que o trabalho tem momentos que são dolorosos, porque na hora que ele tá com Alguém pega e medo, bota no... ali quando ele é criança, aquele bebê, o pai e a mãe fazem, mas vem pra cama, né? E não vai lá e leva o filho de volta pro quarto. Olha, meu filho, seu pai tá aqui se precisar, mas não tem nada, não tem monstro, fique tranquilo, tá tudo bem. Pronto, ensinar a pessoa a se autorregular, a saber entender que eu posso lidar com a frustração, com momentos difíceis. Então, esse Pierre-Luc é aquele menino que bateu lá na porta dos pais, né? E que um Odia pouquinho tudo, mais e que não velho foi fechou a frustrado. porta do quarto para os pais não entrarem sem Menino. bater, porque eles têm invasão de privacidade. Sim, sim. Aí não tem uma fala, eu até anotei essa fala, que o Martin, só para finalizar essa cena, ele fala para ele: o seu problema é que seu trabalho é trabalhoso demais. Perfeito, perfeito. Né? Aí ele fala assim: trabalho não é igual a Tinder, né? Que você tem que ficar deslizando para a esquerda. No sentido, não gostei, passa para outra, não gostei, passa, que Não, e o mais sociedade curioso linda dessa que a gente cena vive hoje, é né? que o Martin tá meio perdido, ele fala assim, você fica deslizando para a esquerda ou para a direita? Aí nessa hora o Pierre-Luc tá bem ligado, ele fala assim, não, para a esquerda. Ou seja, de Tinder eu entendo, de trabalho não. Sim. E aí a próxima cena é a cena que eles estão lá na casa dos sogros do Martin, né, na montanha, e eles vão tirar foto. No fundo, aquela foto é pro Facebook. Né, eles querem mostrar, né, assim, de que assim, a mãe fala, não, todos no Facebook vão gostar. Tem essa fala. Não, tá chato, não, mas ai, não, mas vamos tirar, Tá porque todo todos mundo no lindo, Facebook com o vão mesmo gostar. padrão de Então, roupa, a gente tá vivendo né? uma vida. Exato, a gente tá vivendo uma vida para mostrar para os outros. A gente precisa parecer que é feliz Ninguém e não queria ser estar feliz de naquela verdade. foto, Né? Então, mas assim, ninguém vai saber disso porque a foto ficou muito sim, bonita. E o menino tá lá jogando um papelzinho no meio da foto sim. todo, né? E aí tem uma cena que a gente até tinha comentado nos bastidores, que nessa situação o macho está conversando com o irmão e o sobrinho corre pelado. Né? E ele fala, olha seu filho correndo pelado, sem roupa. Aí ele fala assim, não, ele não gosta da sensação do tecido na pele. O dele Ele fica muito frustrado. ansioso e eu Né? prefiro que ele não lide com isso. E eu falei assim, se essa criança não suportar a fralda, né? Tudo bem, minhas filhas usaram fralda de pano sempre que podiam, porque é muito mais barato e não faz mal mesmo. Mas assim, se ele não suportar nem a presença da roupa, como é que ele vai suportar as exigências da vida? E como é que um bebê pode comandar vários adultos? Porque o que a gente vê no filme, os filhos precisam de pais porque os pais dão contorno para os filhos. Eu preciso da frustração do meu pai para que eu saiba do que eu sou capaz e para que em algum momento eu queira sair da casa dele para que eu tenha o meu próprio espaço, para que eu siga o meu próprio caminho. Mas o que acontece? Essa falta do contorno, esse excesso de simbiose, faz com que esse filho nunca cresça. Ele nunca cresce, ele nunca precisa sair da casa dos pais, porque ele tem na casa dos pais todas as necessidades atendidas, mas sempre pela metade, porque a casa não é dele. E ele ainda acha um absurdo que haja regras. Mas aquela história é a minha casa. E um bebê, ele não tem maturidade, ele não sabe o que ele quer ainda. É o pai que dá esse contorno para que esse bebê se diferencie. Porque outra coisa que a gente tem visto muito, que nem é o tema dessa live, mas assim, é um hiper excesso de diagnósticos de TDA e de autismo, né? Porque a gente pega... Mas isso atravessa o filme, né? O filme tá sempre, né? O filme fala desse excesso de patologização. Inclusive, a próxima cena é essa, que eles estão na mesa e a Marie Soleil, esqueci o nome, é o nome composto. Marie Soleil fala que, porque o filho troca um X, não sei o quê, porque ele tem dislexia, ela ele tem isso. 4 coisas diferentes. Ela só sabe que ele troca. Sim, sim. Sim, né? Mas assim, ele tem que ter uma doença, ele tem que ter uma patologia. Né? Não tem a ver com algo que eu preciso suportar, com o processo, né? Nossa, ele tá E o medo a falar, de ser, como a gente falou também, né? é pouco original. Porque aí, assim, a concunhada fala assim, mas ele só tem 5 anos. E aí ela tá sentada, chega um menino de 5, 6 anos, tira a blusa dela e começa a arrumar. E aí
Sim, a amamentação, Exato. ela é extremamente importante, mas ela faz parte do processo de desenvolvimento. Uma criança de 5 anos está sendo Uhum. amamentada pela mãe, isso não traz nenhum tipo de valor nutritivo real, mas a gente vai discutir que tipo de nutrição está sendo dada e, de novo, a invasão. A criança já está grande, não é mais a mãe que oferece. A criança chega, Ali é uma colocar o dificuldade da mãe de limite e colocar de o não se limite, sentir claro. importante, porque se eu tirar o seio, essa criança não vai mais me amar, essa Uhum. criança não vai mais me achar importante, eu vou perder a Exato. utilidade. E aí ela perde Sim. a chance, inclusive, de respeitar as fases de desenvolvimento natural do filho, né? Não, a gente vê uma Exato. infantilização dos pais. Né? Os pais cada E vez como que eles mais sendo conseguem olhar o infantis. outro, Né? né? E aí, É o olhar dela crítico sobre a Marie sim, Soleil e a Marie Soleil olhando para ela, mas ninguém se encontra no seu próprio papel, que é o meu papel que faz com que eu, enquanto sim. mãe, pareça com a Ingrid que eu sou. E que não vai estar registrado em nenhuma literatura e nenhum Uhum. psicólogo vai me ensinar a ser a mãe que eu tenho a capacidade de ser, né? Isso, sim, 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 com certeza. E aí, né, só pra gente fechar essa cena, eles fazem um brinde e o pai faz um brinde a Rose, a filha, porque ela tirou 10, E ele tá ali né? no E aí a gente computador chega num olhando, ponto do né? filme, que é assim, né? Porque o pai, e esse é um ponto importante, assim, que é a relação do pai, do Martin com a Rose, né? Que as únicas coisas que o pai pergunta para a filha é sobre as notas da escola, né? E aí ele tem uma frase que toda vez que ele deixa ela na escola, ele fala: quem é minha campeã? Quem é minha campeã? Né? Então, assim, inclusive, naquela cena do café da manhã, na primeira, ele tá com o computador aberto, olhando o portal da escola. Ou seja, se ela dormiu bem, como foi o dia, quem são os amigos. Não. É se você foi bem, qual foi o seu rendimento escolar. Né? Quer dizer, eu preciso que você seja a minha campeã. Que você é minha campeã. Tem algo meu ali. Né? Eu fiz uma campeã. Né? Então, eles não falam nada no caminho da escola, o pai está resolvendo coisa, a filha está no celular, e quando existe algum tipo de diálogo, não é sobre a filha, mas sobre o rendimento escolar da filha. Acho que isso é um ponto muito importante. Inclusive, no brinde, ela tirou A, ele faz um brinde porque ela tirou E A numa tem um 10 numa prova reforcinho, né? difícil, e aí ela fala, me dá o dinheiro, né? O irmão, o tio até brinca, tá? Então, se ela tirar A, ela ganha 6, se ela tirar B, ela ganha 80, se ela tirar D, ela te paga 20. E é engraçado também a diferença, Sim. né? Porque a gente tem dois extremos de expectativa. A gente tem a expectativa da Rose, que aí a gente vai ver ao longo do filme, né? Que ela é filha de um primeiro relacionamento que não deu certo. Esse pai se sente abandonado, sozinho criando dessa filha, então ele todos os esforços e as energias dele são para que essa filha seja bem-sucedida, que é uma forma também, né, dele mostrar para a mãe que ele não precisou dela e que ela tem condições de ir além dela. E o Sim. menino, que é filho de um relacionamento teoricamente perfeito, porque ele vive com a mãe, e ele é só uma criança de 5 anos, e a Rose sinaliza isso para o pai. Pode fazer qualquer coisa, porque afinal de contas ele é Uhum. uma criança. E ele Uhum. joga comida no chão, ele joga coisa nas outras pessoas, e o máximo de intervenção que isso se escutar é fulano, nada acontece. Ele pode fazer qualquer coisa. É muito curiosa essa Uhum. dicotomia, né? E como que os filhos interpretam esse amor de uma forma Não, diferente. O filho que é hiperprotegido, ele se sente incompetente. E o filho que é muito bom, que é muito uhum. realizado, o filho que é o orgulho dos pais, ele se sente menos amado. Porque ele pensa que o valor dele está necessariamente agregado ao desempenho que ele tem. E ele não se sente mais amado porque ele está sendo aplaudido, ele Exato. se sente sufocado. E o ideal é a gente chegar no equilíbrio, né? Sim. Exato. E assim, interessante que o pai ele diz que ele dá esses US$ 100 se ela tirar 10 em uma matéria difícil, que é uma forma de incentivar. Enquanto o incentivo é dinheiro e não própria satisfação, o próprio estudo, quer dizer, né? Isso é satisfatório, mas não, né? Então entra nesse E acordo um pouco desprezando a perverso afinidade. aí, É né? claro que, De assim, que de certa forma, você está na escola, e nossa educação, na maioria das vezes, é generalista, para você entrar em contato com coisas diferentes, para você saber o que você vai escolher lá na frente. Mas é exatamente aí que a gente começa a ficar atento para as nossas afinidades, que vão ajudar a gente lá na frente a saber qual é a profissão, a carreira que a gente quer seguir. Se você quer que o seu filho seja excelente em todas as matérias, isso de alguma forma vai dificultar o processo decisório dele lá na frente. Porque ele não sabe o que ele gosta. Ele é obrigado a ser bom em tudo.
excelente em tudo. Pois é, né? Assim, eu acho que tem um psicanalista inglês que eu adoro, que é o Winnicott. O Winnicott tem um conceito que é incrível, que é o conceito de... Ele começa com o conceito de Uhum. mãe suficientemente boa, né? E a gente pode pensar, mãe suficientemente boa, filho suficientemente bom. Ele fala, a criança, ela não precisa de uma mãe excelente. Ela não precisa de uma mãe perfeita. Ela precisa de uma mãe suficientemente boa, né? Então, assim, a gente não Uhum. precisa criar campeões. A gente precisa criar filhos, seres humanos capazes de cuidar de si mesmo, de não fazer mal para o outro, para uma outra pessoa, e de serem capazes de levar uma vida onde eles são autônomos. Eu consigo pagar minhas contas, eu consigo me sustentar. Se você criou um filho que sabe cuidar de si, que não machuca o outro, não faz mal para a sociedade e consegue se sustentar dignamente, você E esse treino começa por isso dentro de casa, né? Porque aí o meu né? filho, ah, não, eu não consigo botar ele para comer, eu não consigo mandar ele estudar, eu não consigo estabelecer um horário de dormir. E ele não me ajuda em nada dentro de casa. Eu falei, mas ele recebe tudo de casa de graça? Qual é a informação que você está dando? Que o mundo inteiro tem que servi-lo. Porque ele não tem nenhum tipo de contribuição nesse dia a dia e eu não consigo nem pedir uma coisa para o meu filho. E tem uma cena do filme, eu não sei se selecionou ela, que eles estão conversando e o irmão fala para ele, não, a gente tem que fazer perguntas. Não, o terapeuta disse, perguntas em lugar de ordens. Pergunta se o seu filho está interessado em te ajudar, mas tem coisas que fazem parte de ser feitas e às vezes você tem que dividir tarefa, sim, porque eu não posso responder isso, eu não posso dizer, hoje eu quero trabalhar, não quero, não vou. Hoje eu não quero fazer nada. E a gente não tem isso no dia a dia, na vida real, não é possível, né? Sim, sim, sim. Nessa cena do Tá, psicólogo, vamos não, lá. a gente chega lá, porque tem alguns pontos importantes, não vou pular. Aí a próxima cena que eu selecionei é que o pai é chamado na escola, né? Porque descobrem que a filha, nessa angústia, porque ela é amada, aquilo que você falou, ela é amada Uhum. na cabeça dela, né? Eu só sou amada se eu for uma campeã. Então o que ela faz? Ela começa a comprar as provas dos anos anteriores. E olha que interessante, porque na hora que a diretora fala assim: olha, a sua filha, a gente descobriu que ela está comprando provas, Usa! mas o colégio faz as provas iguais, ou seja, o primeiro ímpeto paterno, Exato. parental, é colocar a culpa na escola, né? E aí ela fala, tá, mas não é isso. A sua filha Uhum. também tá usando drogas, né? Ela usa. Aí isso a gente vê muito isso, gente, em estudantes de medicina tá lotado. Eles usam maconha para E o relaxar, porque estimulante eles para não dar lidam com conta ansiedade. do que precisa fazer. E o estimulante da Levance. Ritalina tem aquele outro que esqueci o nome. Vivance para conseguir estudar. Então, eu me drogo para relaxar e eu me drogo para estudar. Essa Uhum. é a juventude E que eu a nunca sou gente está sujeito da minha própria criando, né? existência, porque assim, são as substâncias que de alguma forma eu me utilizo que vão me ser determinantes e que vão ser responsáveis pelo meu sucesso. Porque eu não tenho Exato. estrutura de ego. Eu tenho um ego extremamente frágil. Eu não consigo enfrentar a ansiedade das provas, né? Entender que eu tenho que sentar a E que nem bunda para sempre estudar. é legal, E nem aí eu sempre tenho isso que é tomar um fácil, remédio né? para me, né? E eu tenho que tomar um remédio para tentar A concentrar. me ajudar a concentrar, porque eu tenho porque eu também venho de uma infância, de uma adolescência com excesso de celular e tablet que de fato causa um problema na atenção, Você de não fato causa um seleciona déficit, nada, né? tá tudo pronto no Então a gente vê. celular e é tudo cada dia tão mais rápido que você sequer se dá conta do nível de aceleração que é promovido e do aumento de ansiedade, porque ansiedade é energia. Se você utiliza a sua energia, você tem um controle legal sobre ela. Quando você faz todo o movimento passivo em que você só recebe, você não sabe o que fazer com a sua ansiedade. Aí entra naquilo que você falou. Aí eu preciso que coisas muito interessantes aconteçam na minha vida, que é o contrário do que o professor Kirin sugere lá na Sociedade dos Poetas Mortos. Façam vocês das suas vidas algo Uhum. extraordinário. Quer dizer, a tarefa é sua. Veja alguma coisa diferente no seu dia. Não precise Sim, que o seu dia te ofereça através de uma substância, através de um encontro mágico, né? Através de uma festa. O tempo inteiro, coisas que vão fazer com que você ache que é mais legal viver. sim, sim, sim. Então, eu acho que esse ponto é bem importante, né? E aí, quando o pai chega, aí eles vão da escola
para casa calados. Quando chega em casa, o pai, em vez de perguntar, filho, no primeiro momento, o que que aconteceu? Por que que você precisou fazer isso? Você sabe que você não vai ser aprovado em nenhuma universidade boa. Você sabe que você não vai passar de ano. E ele fala, o Porque que o que os medo dela outros vão era que pensar? ela fosse Né? caixa de supermercado, lembra? Né? Ele fala assim, o que que os outros vão pensar? E daí ela fala, é a minha reputação, não é a sua. Né? Então, ela consegue perceber o quanto que, na verdade, o sucesso dela reflete ele, E na você vê cabeça mais na frente dele. que ela fala Né? isso Então, pra ela fala ele, assim, é a inclusive. minha Engraçado, reputação. você tá com tanto medo de eu ser uma perdedora e você não tá nessa condição, não. Porque ele também, ele ficava tão focado no sucesso da filha e em proteger o Pierre-Luc que ele não se concentrava no trabalho dele. E ele não conseguia evoluir, porque ele estava o tempo Uhum, todo a serviço, né, desse ser extraordinário que ele precisava criar. uhum, sim. E aí, essa cena eu achei assim, essa fala, eu achei que aí o pai vai lá conversar com a mãe, que a mãe é uma dançarina, né? Nada. Mora lá Ah, é. E tá sempre na Europa, mora né? Fazendo no Canadá. turnê, enfim. Manda mensagem de eu te amo pra E filha aí, constantemente, né? E tudo mais, sim, ou seja, ela é muito presente à distância. Uhum. a mãe é o contraponto, né? A mãe é o contraponto. A mãe tenta ser o Sufoca. contraponto do pai. Enquanto o pai cobra excessivamente, né? A mãe é aquela que não cobra nada. Então, eu vou ser a legalzona. E aí, quando o pai conta pra Uhum. mãe, não sei se você lembra dessa fala, a mãe fala o seguinte: mas Exato. todos trapaceiam. Ela só não deveria Só um pouquinho, ter gente. sido pega. Vanessa, o nome do filme é O Guia da Família Perfeita. Tá na Netflix. Eu adoro alguém que tá perguntando. Ah. Né? Então, a fala da mãe é, mas todo Qual o mundo problema? trapaceia, qual É. o problema? Quer Ela dizer, o pai é diferenciada. O excessivamente problema é preocupado, ela a ter mãe sido pega. condescendente. Tem uma ressalva que eu acho importante a gente fazer. Todos dois, porque senão a gente pode ter uma sensação diferente. Todos os dois amavam muito a filha e eles eram muito afetuosos. Embora nenhum dos dois perguntasse para a filha quem ela era, o que ela queria no meio disso tudo, todos os dois eram muito afetuosos. Só que afetuosos nesse distanciamento, Uhum. né? Uhum. Sim, sim, sim. E aí tem uma cena interessante que é a cena da Uhum. formatura da creche. As crianças de 5 anos O estão se formando desespero e os deles, cada pais. um com um celular maior que o outro, eles meio que se atropelando. Tem uma cena que a Maria Soleil puxa o pai da frente para que ela coloque o Sim. celular, né? E aí, assim, na sequência, quando ele é chamado para falar, que aí ele fala assim: cada um vai lá e diz o que vai ser quando crescer, né? E aí ele fica assim, aí ela faz Uhum. assim para ele, gestua para ele, e ele fala assim: cabeleireiro? Ela, não, o outro. Quer dizer assim, até o sonho dele ela tinha dirigido, porque em algum momento ela leu que em uma fase da vida todos os meninos querem ser astronautas. E o menino responde. Exato. Né? E aí, não, e assim, uma coisa interessante dessa cena também é que, assim, com 5 anos, eles têm que dizer o que eles querem ser quando crescer. Quer dizer, e aí, Ingrid, tem um ponto que eu acho muito importante a gente colocar aqui, que é o seguinte: esse excesso de preocupação, lógico, a formação conteudista, você estudar, você cumprir com seus deveres é importante, mas os pais não podem esquecer da E, educação, dos valores, sabe? Humana. Quer dizer, que ser humano eu estou formando, não uhum. só que profissional eu estou formando, né? Porque ali a gente vê que a importância é o profissional que eu vou ser, mas E se eu não que sou um ser ser humano humano você satisfeito com a minha é? escolha profissional, não importa qual profissão que eu escolha, eu vou ser um profissional medíocre. Eu posso até ganhar muito dinheiro, mas eu ficar muito Não, insatisfeito, eu atender as pessoas mal. Quer dizer, tem uma série de percalços por aí, né? né? Então, assim, eu acho que assim, eu posso, assim, que ser humano eu vou ser, né? Porque isso vai moldar o profissional que eu vou ser. Então, eu acho que que valores, quais são os meus valores? Que valores eu acho que são importantes que eu cultive com meu filho? A contemplação, a gentileza, a generosidade, o perdão, a brincadeira. Quer É dizer, a tudo autorregulação lá isso do é Maslow, esquecido lembra? porque, A gente assim, está aqui, ó, pirâmide de necessidades do hã? Maslow. Vem as necessidades básicas, Sim, fisiológicas, pertencimento, reconhecimento, tarará, tarará, mas tem lá o vérticezinho da pirâmide, que é as nossas necessidades de autorregulação.
Aquelas que fazem com que, por exemplo, ao contrário do que o Pierre Luc pensou, com que eu adore fazer o meu trabalho. Porque é alguma coisa que eu encontrei um trabalho no qual eu existo, que é um trabalho que faz sentido para mim, com o qual eu estou em sintonia. Se eu não entro em contato com o outro, se eu não entro em contato com os meus próprios valores, dificilmente eu vou encontrar isso, né? Eu não sei se tu concorda ou não comigo. Isso a gente, né, assim, lógico, eu acho que quando a gente consegue encontrar um trabalho em que a gente se realiza, em que realmente ótimo, mas eu acho que muitas vezes você vai fazer um trabalho que não é o máximo, mas você vai, que de repente não é aquilo tudo, você não precisa ser hiper realizado, mas de repente você vai encontrar um esporte, um hobby, sabe, outras coisas. Então eu acho que a gente vive numa sociedade também que onde você tem que, né, essa coisa de você ter que ser realizado. Eu acho que ninguém vai ser nunca, mesmo que você faça o melhor trabalho do mundo, que você tenha o melhor salário do mundo, que você adora o que você faz, porque isso é antinatural. Tem sempre aquela parte do seu trabalho, sim, por exemplo, eu acho um saco fazer relatório. E boa parte do nosso trabalho é fazer relatório. Gente, eu não gosto de fazer, eu faço, dou conta. Então vai ter sempre aquela coisinha, né, que é da ordem do natural, que é da ordem do nosso existir. E outra coisa, se a gente for parar pensar em termos de sociedade, todos os trabalhos são necessários. A sociedade, ela para funcionar, ela precisa de todo tipo de trabalho, de tudo que é tipo de envolvimento. E ainda tem uma outra coisa, quando a gente trabalha com orientação profissional, que a gente tem que considerar. Existe o desejo, né? Existe o interesse, mas também existe, gente, a minha capacidade. Existem habilidades que a gente pode treinar e desenvolver, e existe habilidade que a gente não tem. Ontem, por exemplo, eu estava até brincando com a Anamélia, o Turíbio Santos estava tocando aqui no teatro. E ele é um violonista extraordinário. Se eu quiser aprender a tocar violão, eu dou conta. Eu tenho capacidade de aprender a tocar violão. Eu nunca vou tocar como Turíbio Santos. E isso não me torna incompetente, isso é o talento que desenvolve. Mas ele é extraordinário. Quantas vezes, provavelmente, os dedos dele sangraram, dele lá estudando escala? Quantas vezes ele ficou cansado? Quantas vezes ele deixou de fazer outra coisa para investir? Porque eu acho também, Gi, que entra numa coisa importantíssima hoje que a gente perdeu, que é entender que tudo o que a gente faz, se eu quero estar com um corpo legal, se eu quero dançar melhor, se eu quero ser um bom profissional, eu preciso investir. As pessoas acham que as coisas simplesmente... Eu brincava com as minhas filhas que eu falei assim, gente, quando a gente faz 18 anos, o universo não cria uma conta bancária no nosso nome, não. Não existe essa hora em que a gente vai receber as coisas. Todas as coisas que acontecem na nossa vida são totalmente uma consequência daquilo que a gente investe, daquilo que a gente investe energia. E as pessoas não querem investir energia, elas querem que a vida delas seja massa. Mas é aquilo que a gente estava falando no começo, quer dizer, as pessoas hoje, elas perderam a ideia do processo, elas já querem chegar lá. E outra, eu acho que tem uma fala muito problemática de que você pode ser o que você quiser. Não, você não pode ser o que você quiser. Né? Tem coisas que eu não vou conseguir fazer e tá tudo bem. Mas essa frase é uma frase muito divulgada na mídia. Você pode ser o que você quiser. Não, você não pode ser o que você quiser. E a fala do filme, né? Às vezes o seu filho é só mediano. E tá tudo bem. O que é o mediano, gente? Eu calço 37. Quando tem promoção de sapato, nunca vai ter promoção do 37. Por quê? Porque a maioria das pessoas calça 37. Isso é ser mediano. É ser aquilo que grande maioria das pessoas... Né? Mas a história do suficientemente bom. Né? Que não é... A gente não tá fazendo uma apologia, eu falo muito das meus pacientes, a mediocridade. Não é ser medíocre. É ser suficientemente bom. E a gente tá ali, no suficientemente bom, a gente tá buscando ser bom, a gente tá buscando melhorar. Né? Não é a filosofia da mediocridade. Não é isso. Diante daquilo que eu possuo com potencial. Senão eu vou ficar sofrendo o resto da vida. Né? Porque hoje o que acontece? A gente vive numa sociedade que assim, a gente não tem como não falar das redes sociais e da internet, como isso tem moldado a nossa subjetividade. Então, antigamente, a gente comparava nossa grama com a grama do vizinho. Hoje, a gente compara a nossa grama com a grama da Beyoncé.
né? Então as pessoas estão com idealizações muito grandes e aí isso cria o que a gente chama de depressões narcísicas, né? Porque se eu não tenho a grama da Beyoncé, a minha grama não presta, eu tô acabada, eu tô arrasada. Quantos pacientes já tive que não botam a foto sua no WhatsApp porque, né? Porque tem problemas graves de autoestima, né? Bom, vamos lá, eu tô nossa pensando live, a aqui gente vai que fazer, mas a gente vamos tá tentar dando fazer mais uma 5 coisa de minutos de meia hora, live. Vamos ver se a gente encerra com nem uma a hora. décima cena. Né? Então, vamos, a cena 8 que eu separei foi a conversa das mães na calçada. E tem uma fala, tem duas falas muito significativas. A Marisol tá mostrando, né, a foto do filho da formatura da creche de 5 anos, e uma delas fala assim, mas não é um pouco exagerado, assim, né, com chapéu de formatura, 5 anos na creche, não sabe nem escrever ainda. Ela, eu também acho exagerado, mas todo mundo faz, né? Então eu vou fazer. Quer dizer, eu não sei quais são os meus valores. Quer dizer, quais são os meus valores que eu vou educar meu filho? Eu não acho, eu não vou fazer, né? Quer dizer, então assim, que valores são meus e que de repente não é o valor da Maria, do João, do Ricardo, mas são os meus. Então pais, né? Seres humanos que não E que eu não me sinto seguro si de fazer, mesmos, porque né? se eu fizer, o meu filho pode ficar frustrado, não ser bem sucedido, pode pensar num suicídio e tal. E eu fico prisioneiro e eu me torno um refém. E aí, aquilo que eu estava conversando mais cedo contigo, né? E é isso que eu estou chamando de intuição. Que a minha intuição, ela tem a ver com aquilo que eu entendo. Eu conheço meu filho melhor que ninguém. Eu vou levar para um profissional, deveria, né, Ingrid? Porque, né? Deveria, porque a gente percebe no filme que o pai não conhece nada da filha. Que é a cena do psicólogo. Na hora que o psicólogo fala, sua filha tem isso, o pai fala assim, mas parece que tá falando de uma estranha, porque ele não sabia nada dos sentimentos da filha. Exatamente. Deveria saber, né? Deveria ter uma coisa que assim, essa coisa de ser original, a gente não pode perder a nossa capacidade. Mas tá todo mundo fazendo, mas e se eu for o único que não fizer? Mas assim, aí a minha intuição, como você brincou, eu deveria conhecer o meu filho e eu deveria ter convicção naquilo que eu acho que é o melhor caminho. Na grande maioria dos casos, os pais vão errar sim, porque faz parte, mas eles erram, mas pelo menos eles estão errando com autenticidade. Ele está dizendo, é muito melhor você dizer um não com convicção do que você dizer o que está todo mundo dizendo. Porque o filho não se sente seguro, ele nunca sabe o que o pai pensa. E é como a gente conversou, o filho ele está num processo de amadurecimento. Então, por enquanto, ele vai emprestar esse tipo de contorno do pai, que diz o que pode, o que não pode, a hora. Mas não, os filhos estão se regulando sozinhos. Eles definem o que eles vão comer, quando eles vão comer, que horas eles vão dormir e se vão ou não para a escola. Tem uma cena do cara que fala assim, não, meu filho não quer mais ir para escola. E tudo bem, afinal de contas, eu não posso forçar. E aí eu falei assim, aí você pensa assim, aí vem lá a Françoise Doutor, né, quando os filhos precisam de pais. E essas crianças precisam de pais para quê, então? Se os pais não podem dizer para os filhos, o que eles têm que fazer? Você vai num casamento, aí o seu filho de 10 anos, ele quer ir de chinelo. E ele vai dizer o quê? Não, pode ir de chinelo. Aí no dia seguinte, ele vai dizer assim, não vou para a escola, não estou com vontade de ir. Não, tudo bem, não posso forçar meu filho. Qual é a sua função na vida dessa criança? É dar comida? É dar comida da Netflix? O tablet? É só isso? Só para isso que as crianças precisam? Ou você vai dar o contorno, como eu falei há pouco, para essa criança? Você diz assim, não, agora, isso aqui são as suas regras, isso aqui são as suas crenças. As minhas crenças não combinam totalmente com as suas e eu vou precisar encontrar o meu caminho, o meu espaço e a minha vida, né? E aí nessa cena tem uma mãe conta que a filha vai participar de um programa de TV, tipo, de auditório, que ela vai dançar. E a mãe tá preocupada porque a filha dança mal. E aí a outra amiga pergunta assim, mas você falou pra sua filha? Eu não posso frustrar. Ai, coitada, vai passar uma vergonha lá na frente de todo mundo. Aí a mãe fala, não, eu resolvi o problema, eu encontrei uma solução. Eu comprei uma viagem pra Disney na época do concurso. E aí, né? Mas ela não vai passar. Todo mundo dança, sendo que tem ritmo, mas ninguém precisa dançar maravilhosamente bem. E tudo bem. Porque
Porque você é ensinado e ainda você vai dizer assim, não, minha filha, não é isso. É porque as pessoas, porque foi um preconceito, porque as pessoas isso, ou porque as pessoas são assim. Igual você falou há pouco. Mas como assim a escola repete provas anteriores? Ei, eu tô falando que a sua filha tá roubando as provas. Você tá preocupado se a escola tá repetindo? Então, assim, não, esses jurados aí não são legais. E aí a pessoa ela vai crescer com uma convicção distorcida daquilo que ela tem capacidade de fazer. E isso é muito grave, né? E compromete o discernimento, que é assim, onde é que tá o meu discernimento? Qual é a minha responsabilidade financeira? A não ser que seja pelo que eu vivo, né? E assim, filha, você vai dançar? Ah, não fui bem, faz parte. Tem gente, isso também é uma fala que eu sempre digo com meus pacientes. Vai ter sempre alguém mais bonito que você, vai ter sempre alguém mais inteligente que você. E qual é o problema? O fato de ter alguém mais bonito que você não te faz feia. O fato de ter alguém que dança melhor pra você não pode te tirar o prazer da que dança, você gosta, porque você né? sabe se você então, gosta. você não precisa ser sempre o mais bonito, o mais inteligente, o mais maravilhoso. Porque vai ter sempre alguém que tá tudo bem. Tá tudo bem. Não precisa que todo mundo goste de você. Se algumas poucas pessoas gostarem de você, mais você já legal, vai ter né? uma vida Assim, feliz. que as pessoas que gostem de mim sejam pessoas de quem eu também goste. Porque às vezes eu fico preocupado de pessoas gostarem de mim. Eu não preciso me achar bonita. Mas eu preciso... Uma vez eu vi uma entrevista de uma moça que ela disse que a dor dela era que, quando ela era criança, quando as outras crianças faziam aquela lista das 10 crianças mais bonitas da sala, o nome dela nunca tava. Eu não posso obrigar a outra pessoa a me achar bonita, né? Então, assim, você quer dançar, você gosta de dançar, vai e dança. Assume isso, porque se é um concurso, o concurso vai escolher uma pessoa que dança com tais e tais e tais critérios e características. Mas se você gosta o suficiente de dançar para se colocar nesse lugar, beleza, vai. É a história lá do Pequena Miss Sunshine. Ela foge totalmente ao padrão de beleza, mas ela quer participar do concurso. Tudo bem. Você só não pode obrigar as pessoas a terem os mesmos padrões de beleza que você. Eu não posso obrigar você a me achar legal. Às vezes nem eu me acho legal, por que você vai me achar, né? Então, eu acho que esse ponto é importante, né? Quer dizer, não precisa todo mundo gostar de você, mas fazer tudo bem. E tudo bem se outras pessoas fizerem melhor que você, vão ter outras coisas que, né, que você vai ser mais hábil. Então, eu acho que essa fala é uma fala muito importante. E aí, eu vou passar rapidamente, porque a gente está passando o nosso tempo, né? Quando os pais vão, né, falar com o psicólogo da filha, tem duas coisas, né? Que o psicólogo começa a dizer que a filha sente ansiedade, a filha tem dor de estômago, o pai olha, mas assim, como assim? Eu nunca soube disso, né? E os pais começam a se culpar entre si, né? Quer dizer, E aí a outra cena, também vou passar rapidinho, porque a gente já falou, né, que aí ele volta pro escritório e aí ele fala que o Martin comenta com os amigos do escritório. E aí, um fala que o filho é viciado em videogame, o outro fala que a filha foi diagnosticada com TDAH, mas assim, Mozart tinha TDAH. Diagnosticou Mozart. Então, assim, a minha filha tá no mesmo nível de Mozart, né? Então, assim... e aí, nesse momento, isso eu achei muito legal. É um detalhe sutil do filme, mas eu quero trazer, porque é um detalhe que faz muita diferença. Que aí, no meio disso, o pai resolve convidar a filha para eles irem para a montanha, para casa dos avós. Passar um tempo juntos, né? O pai começa a entender. Ele começa, mas ele fala, ele começa. E aí, essas são as sutilezas do filme. Quando eles estão indo pra montanha, o pai não está escutando a música preferida de eles estão escutando música no carro e eles brincam, eles riem. É a primeira vez que eles interagem ali de forma verdadeira, né? E aí tem a cena da mesa e aí não tem aquela fobia, porque no almoço, nas primeiras cenas, a Marie Solé traz a comida que não tem glúten, a sobremesa que não tem açúcar, e ali é aquela comida sem frescura. Não tem celular, todos estão conversando, depois vão ver o filme de como o pai era criança. E eles resolvem fazer um passeio no lago. E aí tinha um combinado que ninguém ia levar o celular. E ali estava um clima gostoso de conexão. E aí o celular do pai pega o sinal e ele recebe uma mensagem do trabalho dizendo que ele não conseguiu a promoção. E isso, de
desregula ele, desregula a relação e eles, né, E uma promoção, retroagem, como eu falei né? há pouco, né? Na qual ele E eu não não- estava investindo energia porque ele estava muito concentrado com o sucesso profissional da filha através da vida acadêmica dele. E é nessa hora que ela falou, você está preocupado de eu não ser uma perdedora? Mas você não conseguiu o que você queria. Uhum. Né? Tipo assim, você precisa que eu te satisfaça? Onde é que está o seu nível de satisfação? E às vezes também, eu acho, a gente não consegue desempenhar nota 10 em tudo. Tá, se eu quero ser um pai ali presente, não precisa ser excelente. Um pai presente, um pai que olha pro meu filho, que tem momentos, de repente eu não preciso ser o CEO da empresa. Mas ele precisava ser bom em De tudo, repente eu não né, preciso. também. A cena da mulher que fala pra ele, né? A gente tá tão preocupado em ser perfeita pra você, porque quando ela começa a se queixar, que ela diz assim, eu não sei mais quem eu sou, porque eu tô o tempo todo fazendo alguma coisa, a mulher dele fala pra ele, né? E aí ele fala assim, mas por que você nunca me disse isso? E ela fala assim, porque a gente tá muito preocupado. Não, aí nessa cena, sabe o que eu achei interessante? Ela tá cansada, E tá trabalhando, que é né? uma queixa Tá muito dando comum. Eu tenho que ser uma mãe perfeita, porque a sociedade me cobra isso. Eu tenho que ser uma esposa sexy, eu tenho que estar bonita, eu tenho que fazer atividade física. Eu tô cansada. Mas nas redes sociais, tá tudo sempre maravilhoso. Apesar Hashtag de eu família estar feliz, estafada. né? Aí ela fala assim, eu tô cansada de ser mãe. Eu tô cansada Aguenta de essa ser mãe. peste, tem uma hora que Né? ela Mas na rede fala. social, E é uma peste que ela exato, tá né? criando. Mas na rede social, Porque como ela precisa postar, sim. ela não consegue investir energia. Ela investe energia o tempo todo. Mas ela não investe energia suficiente para que as coisas se modifiquem. E aí, nessa hora, quando ele fala, mas por que você não me pediu ajuda? Porque a gente está muito preocupado em te agradar e ser perfeito para você. Né? Mas essa fala é muito legal. E eu acho que tem também essa entrelinha aí, né? De que assim, as pessoas. Muitas Sim. vezes eu tô cansada de ser mãe, é normal. Muitas vezes eu quero ter férias, mas isso não é dito na internet. Na internet eu tô sendo mãe sempre feliz. Tá sendo ótimo. Quando no fundo eu tô chegando numa estafa, né? É uma Então, como a gente vê dicotomia, que né? na Entre aquilo que eu estou internet. sentindo e aquilo que é real. Ou seja, eu nunca, nem por um segundo do meu dia, deixo de amar meu filho. Mas é possível eu ficar de saco cheio, sim, e não tem problema. Sim. O problema é quando eu não entro em contato com isso, eu não tenho a minha própria vida, e aí o que eu faço? Aí eu descarrego as minhas frustrações no meu filho. Eu tiro a foto, eu organizo a família perfeita, mas aí eu sou agressiva, eu sou hostil, né? Porque eu transformo esse menino no algoz. Igualmente, Né? eu dou o Eu me tablet. sacrifico por você. Você Eu tem dou que o me fazer tablet, feliz? Não é assim, né? Sim. Sim, eu tô dou o tablet, né? E aí, só para concluir essa parte, que quando as mães, as pessoas sentem isso, né? Que tem hora que eu amo meu filho, mas estou com o saco cheio, se sentem mal e Tá culpadas, porque linda, a outra ali perfeita, tá sempre maravilhosa, de bem. sarada. Sendo que não é verdade, né? E aí tem a cena que a Rose vai morar com a mãe, né? Ela sai da casa do pai depois dessa ida desastrosa para a montanha. E olha que interessante, qual é a primeira coisa que a mãe faz? Essa mãe ausente vai comprar roupa com ela. Né? Que é essa história do afeto Legal, via ser consumismo. descolada, Eu não tô ali né? presente com você, né? Eu não tô presente com você porque eu trabalho muito, porque eu não tô namorando, porque eu tô preocupada em ficar sexy, porque eu me separei, eu preciso aparecer 10 anos mais nova. Então eu tô ali. Aí o que eu faço? Eu vou te comprar, vou comprar Também um ela monte de acaba roupa pra você, estimulando né? o Pra eu outro poder lado, suprir né? essa minha Porque ela falta. tem uma hora que ela fala pra mãe dela assim, engraçado, meu pai diria assim, olha, você só tem 17 anos. E a mãe faz exatamente o contrário, né? Ela estimula demais essa menina, que tá completamente perdida e imatura, a se tornar uma adulta que ela não dá conta de ser. Então, assim, é um apelo também ali, porque assim, eu tô te promovendo, eu não cuidei de você enquanto mãe, mas agora que você tá comigo, eu vou te promover a minha amiga. E isso é uma outra desconstrução. Amiga. O pai e a mãe são pais e mães. Eles podem ter um relacionamento super Não próximo. tem que ser amigo, Nenhum o melhor filho amigo quer do ser amigo filho. do pai. Nenhum filho quer saber da intimidade do pai e da mãe, gente. Exato. Não quer. Eles nem gostam. Sim. Então, assim, você está sendo promovida. Sim. Você já está agora, e teoricamente, né, agora que você vai dar menos trabalho, então você pode sair comigo. Porque aí, na seguinte, o que ela faz? Ela leva a menina para um bar. E ela começa a paquerar um cara. Tem problema uma mãe ter uma vida sexual ativa? Não, não é disso que a gente está falando.
está falando que ela não vai compartilhar isso em tempo real com a filha de 17 anos, que estava toda enrolada, que tinha acabado de sair da casa dos pais, do pai que criou ela. Quer dizer, ela estava mal resolvida com isso, como se fosse assim, agora eu vou fazer você se sentir bem. E aí ela vai paquerar o carinha e a menina volta para casa sozinha. E quando ela descobre que ela reprovou, como a Jana falou, gente, esse filme não é novo. Então, assim, a gente já deu a dica, assistam, porque tem spoiler. Aí ela pega os remédios, porque na casa de todo mundo tinha remédio. Na casa do pai tinha remédio. Naquela cena da escola, até a diretora fala assim, olha, se você estiver procurando seu remédio de dormir, tá aqui, ó. Né? E na casa da mãe também tinha remédio. E a menina vai fazer a curada. E é também essa coisa da sociedade medicada, todo mundo ansioso. Né? Eu tomo remédio para dormir, o remédio para acordar, o remédio para ter medo, o remédio para deixar de ter medo, né? O remédio para libido aumentar, o remédio para libido ficar sob controle. E aí vem o desespero da mãe, né? Quando se depara com a situação. Né? Porque aí só pra gente, né? Porque daí a filha volta pra casa, a mãe vai sair com o cara, né? A filha volta pra casa só, se sente abandonada, porque não é dando roupa, não é indo pra balada que você vai suprir as necessidades emocionais, né? E aí ela vê que ela reprova na matéria e ela tenta suicídio. E aí vale a pena a gente colocar esse dado, né? Que hoje o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens, né? Então, assim, é um ponto para a gente pensar, né? Quer dizer, nesse afã de sermos pais perfeitos, né? Da hiperproteção dos filhos, para lidar com uma coisa que né? Conseguindo dar o básico. Porque, gente, só precisa do básico. Atenção, limite, né? É isso que o filho precisa, que o pai olhe, que o pai dê limites, que o pai dê contornos, né? Não precisa de comida em excesso, de brinquedo em excesso. E até para entender que às vezes, né? Então, por exemplo, eu posso reprovar, eu vou levar um baita do esporro, vou ficar de castigo, porque eu tô gastando dinheiro com a sua escola, mas isso não é suficiente. Até porque, gente, nenhum pai troca a vida do filho por absolutamente nada. Nessa hora, às vezes, é suficiente, só que é uma situação muito trágica, é uma situação limite, ele pensa assim, nada disso importa. E aí entra um outro risco, né? Do pai que faz excessivas concessões o tempo inteiro com medo do filho tentar suicídio. Porque embora, o que a gente vai pensar é que esse excesso de ideação suicida e de tentativas de suicídio é uma consequência de tudo que a gente está discutindo nessa live. Não é normal tentar suicídio. Não, começou lá quando o menino, quando o pai bota o menino na cama. Suicídio. O suicídio é uma coisa extremada. Por quê? Porque a gente só morre uma vez. Ninguém morre duas vezes, né? Então, assim, porque a gente começa a discutir isso e a gente pensa assim, não, então todo adolescente frustrado, não realizado vai tentar suicídio. Não! É o contrário. Ele precisa ter suficiente força para ele dar conta de administrar situações de tô apaixonada e não me amam de volta. Nem tudo que eu quero fazer meu pai bate palma, nem tudo meu pai aceita, nem todo mundo me acha bonito. E eu reprovei. Mas ela fica desesperada, porque ela não tinha substância. Ela não tinha substrato, né? Mas é porque na ideia dela, o amor do pai vem através do sucesso dela. E a minha mãe não vai segurar a onda, né? Então, assim... Porque, assim, ela foi pra casa sozinha no final das contas, né? Ela disse, não, bem, vai, pode deixar que eu não posso contar com a minha mãe, né? Sim, e eu não posso contar coisa com a que minha faz mãe. com que ela se sinta incompetente. Né? Porque nessas 2 semanas até a reprovação, aí ela se esforçou de verdade. Só que ela estava cheia de lacuna. E aí a gente tem que recuperar o tempo perdido. Então, assim, ela estava investindo. E ela ficou nervosa. E ela não estava acostumada a ficar nervosa também, porque ela estava tomando remédio para não sentir ansiedade. E ansiedade é natural. Ansiedade não é sintoma. E aí ela entra em pânico, porque se eu me esforçando não dou conta, e eu não posso mais dobrar as provas, e eu não posso mais tomar remédio, eu sou incompetente. E meu pai não vai me amar se eu for incompetente, né? Então, assim, e aí depois dessa tentativa de suicídio, né, o pai entende alguma coisa, né? Que é aquela fala que ele diz para os colegas, mas medianos, e tudo bem. Só medianos, e tá tudo bem. Né? Que é o suficientemente bom. Então, assim, eu acho que esse filme é uma baita reflexão, né? Pra gente já fechar a nossa live. Eu acho que a gente tomar cuidado com o excesso de celular, de tablet, que a gente oferece para os filhos. Eu diria, fazer o básico, né? Se a gente fizer o básico, a gente
a gente vai criar filhos que sejam seres humanos, né? Capazes de cuidar de si, de não fazer mal para o outro e de ter sua vida autônoma, né? Então, acho que essa é a missão, né, dos pais. Não precisa ser perfeito, precisa ser suficientemente bom, né? Eu acho que é isso, né, o que eu gostaria de deixar como mensagem final, né, E eu acho dessa que live, assim, Ingrid. nós enquanto pais, nós estamos nos construindo e reconstruindo o tempo inteiro. Não tem fórmula. A gente vai procurar o psicólogo quando a gente quer uma orientação. Antigamente eram situações muito peculiares que levavam uma criança a ser levada para o psicólogo. E hoje os pais levam os filhos para o psicólogo com perguntas básicas que são muito pessoais. E o psicólogo não pode responder essas perguntas porque ele tira a autonomia dos pais, né? Então, assim, não, eu ia só finalizar, Não, né? desculpa, Agradecer essa coisa é porque os pais estão sempre terceirizando, né? A Não, escola tem que educar, o exatamente. psicólogo tem que educar. Dividindo a responsabilidade que existe e que dá medo mesmo, viu, gente? A gente não sabe se está acertando. Eu sou psicóloga, eu sou mãe, mas nem sempre eu tenho certeza se o que eu estou fazendo é a coisa que vai fazer mais sentido. Eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho que tentar com convicção, né? E agradecer, Gi, por esse momento. E até aproveitar, né, esse momento para pensar assim, se vocês tiverem dica de filmes, alguma coisa, a gente pode até tentar fazer esse bate-bola com uma certa frequência, né? Sim, com certeza. Eu acho que os filmes são espaço, né? São material muito rico de trabalho, de reflexão, tem o lúdico. Né? E é isso, gente. Assista um filme com seus filhos, contemple o pôr do sol, faça um básico, seja um pai suficientemente bom. Não precisa filho perfeito, pai perfeito, menos celular, e as coisas vão, né? Porque a gente, como o Winnicott fala, a gente tem dentro da gente, é inato a nossa tendência ao desenvolvimento, né? Beijo, Ingrid, um amiga linda. prazer, um beijo grande e que a gente faça mais encontros assim. Obrigada a todo mundo que Feriado aqui com participou, a que gente, né? parou o seu feriado, né, para estar aqui. Eu não consegui interagir muito com os comentários, porque, né, senão a live ficava muito grande, mas depois eu vou ler. Obrigada pelo carinho de todo mundo. Beijo, bom Beijo e feriado. até a próxima. Tchauzinho. Tchau. Tchau.